Olá, eu sou a Ana Schermack, do canal Pausa para um Café. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns livros que eu amo muito, que eu gosto muito, mas eu comento muito pouco sobre eles aqui nesse canal. Então, nada mais justo do que trazer aí alguns livros que são indicações muito bacanas, mas nem sempre aparecem aqui no canal. Bem, antes de tudo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, clicar em gostei e ativar o sininho. E se puder, compartilha com algum amigo aí no WhatsApp que tá procurando uma boa leitura pra fazer aí durante o isolamento social. Eu me recuso a falar quarentena porque já passou muito tempo da quarentena. A gente tá quase chegando aos 50 mil inscritos. Na verdade, quase não, ainda faltam aí 9 mil. Mas eu sei que a gente vai conseguir, é a nossa meta pro final do ano. Então eu conto com a sua ajuda e se inscreve, chama os amigos, tem muito conteúdo bacana por aqui. Então vamos lá falar sobre esses livros que são tão importantes pra mim. São livros que eu gosto muito e que eu acho que, enfim, vão ser leituras interessantes pra vocês. O primeiro deles é Laços, do Domenico Starnone. Eu amo este livro, é um dos meus queridinhos da literatura italiana. Eu inclusive tô pensando em pegar os outros dois livros do Domenico que tem lançados aqui no Brasil pra ler e fazer um especial Domenico. Mas tá muito caro no Kindle, tá tipo 30 e poucos reais. Aí, ai, meu coraçãozinho, sabe? E eu não queria comprar livro físico, porque eu não tô lendo tanto em livro físico, mas enfim, isso é uma conversa pra outra hora. Esse livro aqui, quando o Domenico lançou alguns livros e tal, até falam que ele é Helena Ferrante, né? Porque a gente não sabe quem é a Helena Ferrante, a gente não tem essa imagem, né? E nos falta uma imagem de quem é Helena Ferrante. E aqui a gente tem o Domenico, que é um escritor italiano que a gente já conhece. E a escrita dele é muito próxima da Ferrante, apesar de ser bem diferente. Alguns dizem que eles escreveram juntos alguns livros e que alguns livros têm esse complemento e tudo mais. Opa, tá caindo o marcador de página. Mas enfim, Domenico escreve também sobre família, sobre... Eu acho que é uma coisa muito comum na Itália em si, porque a família é muito importante para os italianos, então é algo que vai ser refletido ali, que vai ser mostrado dentro da literatura deles. E tanto o Domenico quanto a Ferrante escrevem aí em Nápoles, falam sobre famílias desconstruídas, enfim. Aqui a gente tem esses laços que apertam as famílias e a gente tem essa história em 3 partes e conforme essas 3 partes vão acontecendo e você consegue colocar elas em paralelo e entender o que tá acontecendo, você tem um dos melhores romances que você vai ler na sua vida, assim, eu não tô de brincadeira. Eu acho que o Domenico, ele escreve bem, ele consegue passar o sentimento pra gente de uma família ao ponto em que ela vai se destruindo muito bem. A separação, a volta, todo o luto que se percorre uma separação, que é um luto diferente de uma morte, mas enfim, continua sendo uma separação, é muito, muito, muito forte. E assim, é um livro de 150 páginas, é minúsculo. E a profundidade que ele consegue dar pra cada personagem em 150 páginas é tipo, meu, obrigado por isso. Porque eu sou muito daquela que acha que o livro ele não precisa ser gigante, ele não precisa ser enorme. Claro que eu gosto de calhamaços e eu gosto de ler livros gigantes, porém, quando um autor consegue fazer uma obra que ele poderia ter demorado, tipo, sei lá, eternidades e podia ter feito um livro gigante, mas ele consegue fazer isso aqui, eu bato palma, eu sou fã, enfim, esse cara vai estar sempre na minha lista de leituras e na minha wishlist, porque todos os livros dele são assim, minúsculos. E eu amo isso. Eu amo livro que você pode ler em uma tarde, tomando um café na sua livraria preferida, quando o isolamento acabar. Mas enfim, é essa ideia que eu gosto tanto. E o outro livro continua nessa vibe pequenininho, que é O Dia em que o Cão Morreu. E esse aqui é um livro nacional, é do Daniel Galera, que eu falo que é o meu Chuck brasileiro. Eu gosto muito do Galera e eu acho ele sensacional na forma com que ele escreve. Eu acho que os romances dele são muito interessantes. E ele trabalha com protagonistas que nem sempre você vai amar, nem sempre vão ser pessoas incríveis. Aqui mesmo, talvez você não goste desse protagonista, mas a forma com que o cão é importante dentro dessa história, conforme ele vai construindo esse personagem, nos mostrando as coisas tão comuns e do nosso dia a dia, mas de uma forma tão diferente e tão Chuck. Eu acho que se você gosta de Chuck, provavelmente você vai curtir um pouco o estilo do Galera, apesar de ser bem diferente entre eles, sabe? Enfim, esse livro se passa em Porto Alegre, eu vou ler a sinopse pra vocês. Solitário, sem dinheiro e entediado em Porto Alegre, um homem ancorado numa adolescência tardia
vive um impasse quando o cachorro e uma modelo chamada Marcela entram em sua vida. Ele precisa optar entre um cotidiano sem riscos emocionais e a instabilidade das paixões que se anunciam. É o quê? Realidade. E às vezes é muito interessante ler a realidade, se deparar com ela e ver como autores conseguem passar o banal, o cotidiano, o simples, de uma forma tão incrível. E nos mostrar os medos desses personagens e às vezes fazer essa ligação com quem tá lendo. Enfim, é sensacional. Eu gosto muito em Até o Dia que o Cão Morreu e eu acho que você deveria ler. Sem falar que essa capa é muito fotogênica, eu adoro ela. E o nosso terceiro livro sai do cotidiano, das famílias e, enfim, entra no fantástico, que é algo que vocês sabem que eu gosto bastante. Esse aqui é um fantástico um pouco tenebroso, digamos assim. O Substituto, da Brenna Ivanoff. Esse livro eu li há muito tempo, eu acho que foi nos primórdios do canal. Eu nem sei de quando que é esse livro, deixa eu ver se eu consigo... 2012, faz muito tempo que eu li esse livro. Eu li ele logo que lançou, assim, então faz muito tempo, nossa. Enfim, eu gosto muito desse livro, inclusive acho que eu... Não sei se eu releio, porque vai que ele é ruim, né? Mas enfim, eu gosto bastante dele. A sinopse diz o seguinte, pra vocês entenderem um pouco. Mac não é um adolescente comum. Vive na pacata Gantry, uma cidadezinha americana como outra qualquer. O que poucos sabem é que, na verdade, ele vem de um mundo de túneis e de águas escuras e lamacentas. Um mundo repleto de garotas cadáver e governado por uma princesa. Ele é o substituto, foi deixado no berço de um bebê humano há 16 anos, trocado pelo verdadeiro filho da família Doyle. Agora, em virtude de uma forte alergia a ferro, sangue e solo consagrado, o garoto está enfraquecendo e morrendo aos poucos. Mac faria qualquer coisa para continuar vivendo entre nós, junto da família pela qual foi criado, longe do mundo do qual veio. Tudo o que ele deseja é tocar baixo e conhecer melhor uma garota estranha, fascinante, chamada Tate. Sim, o substituto, ele vai... Até existe uma lenda sobre isso, de crianças que são substituídas e tudo mais. Eu acho que Changeling no RPG também tem uma base disso, né? Que são crianças que são trocadas, enfim... aqui a gente tem essas crianças que são trocadas, então pegam uma criança do nosso mundo e deixam uma criança do mundo deles, esse mundo subterrâneo. Só que essas crianças do mundo subterrâneo têm alergia a ferro, a solo consagrado e várias outras coisas. E o Tate tá aí passando, né, por um momento um pouco difícil. E aqui na capa, inclusive, tem tipo umas facas, umas ferraduras, uns negócios assim, que inclusive colocam pra proteger as crianças, né, pra esses seres do submundo não chegarem e pegarem elas por causa da alergia, enfim, do problema com ferro. Quem gosta de um negócio um pouco mais darkzinho vai gostar. Ele é um livro adolescente, mas é muito interessante. Eu gosto dessa mitologia que ele traz dentro do mundo dele, da troca das crianças, enfim, eu gosto bastante. E ele é um livro bem rápido de ler, sabe? A escrita da Brenna é muito gostosa de se ler. Tem inclusive outro livro dela, que tem uma capa horrível, que é Entre Mundos, que fala aí sobre demônios e anjos. Eu gosto bastante também. Mas a capa é horrível. Se eu visse aquela capa, eu não leria, sabe? Eu só li por causa que era da Brenna. E ela é incrível como escritora. Inclusive, eu nunca mais vi se tinha algum outro livro dela lançado. Eu vou procurar depois desse vídeo. As pessoas me perguntam se Deus me protegeu. Isso significa que ele não protegeu os que morreram? Sinto-me totalmente incapaz de responder a essa pergunta. Quase sempre era tudo uma questão de tempo. Uma quinzena depois, eu não teria continuado viva. Março de 1939, as tropas alemãs entraram em Praga e começa o terror para os judeus tchecos. Inicia-se então a Hora de Falar, uma notável história de coragem e resistência durante o Holocausto. Ellen Lewis, jovem estudante de dança durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é levada para o gueto de Terezin e depois deportada para Auschwitz. Separada da família, ela vive em meio à carnificina da solução final de Hitler. Como e o que fez para sobreviver é uma história emocionante, contada com humor, franqueza e alguma raiva, mas sem dar espaço à autocomiseração. E aí nós temos A Hora de Falar, que é esse livro aqui, da Ellen Lewis, que é uma sobrevivente do Holocausto. E eu gosto muito de ler histórias que passem pela Segunda Guerra Mundial, porque provavelmente vocês já me ouviram falar aqui diversas vezes, aquilo que a gente esquece, a gente corre o perigo de repetir. Então é importante que a gente conheça essas histórias, que elas estejam presentes na nossa vida, que a gente se lembre do terror que essas pessoas viveram,
para que isso não se repita. E aqui a gente tem uma história de uma estudante de dança que leva a arte junto com ela, apesar desses momentos horríveis. Esse livro também é bem no início do blog, olha, de 2013, pertinho, depois daquilo dali. E eu vejo muito pouco ser comentado sobre esse livro. Eu nunca li muitas resenhas sobre ele. Eu não vejo tanta gente falar sobre ele. Eu acho que ele é um livro muito preciso. Eu acho que ele é muito inspirador, sabe? Ele é uma leitura que mostra o que a Ellen fez e o que ela foi durante todos esses anos. Enfim, as lembranças que ela ainda tem. E isso dela falar, né, tipo, que era uma questão de tempo, porque podia, uma quinzena depois, ela não ter sobrevivido pra contar essa história. Então, era muito isso, sabe? O tempo era muito cruel com essas pessoas e, enfim, vale a leitura. Então, eu quis intercalar aí algumas leituras mais leves, outras mais pesadas, e essa aqui tá no bem pesado, mas vale a pena. Ainda assim, é um livro muito sensível e muito incrível para se ler. Depois disso, a gente volta pro italiano com O Tempo Que Eu Queria, do Fábio Volo. Eu comentei em uma tag sobre esse livro. Eu chorei muito lendo esse livro. Eu gostei muito dele, porque ele fala sobre crescer. E aqui a gente tem um personagem bem literário, ele gosta muito de livros, inclusive tem várias marcações aqui de frases bonitas desse livro, porque o Fábio Volo tem disso, ele tem frases e coisas muito bonitas que você quer, tipo, tatuar, guardar, postar no Tumblr e assim por diante. Inclusive, aqui a frase de trás é muito uma dessas que diz: "Você não está vivendo se não souber como viver". E esse livro eu comprei no sebo, inclusive ele tá bem estragadinho, mas eu paguei 15 em um sebo. E foi assim, Fábio Volo, quero ler, todo mundo fala sobre ele, já ouvi falar algumas coisas. E, cara, me surpreendi completamente. Enquanto eu tava lendo ele, eu não conseguia parar a leitura. Aqui a gente vai ter esse personagem que é um pouco literário, e a gente vai ter as idas e vindas da vida dele, a gente vai ter ele crescendo, saindo da cidade onde os pais dele têm um comércio, e ele descobrindo o que ele é, sabe? O que ele quer da vida e, sabe, como a vida dele vai ser. E ele é publicitário e ele acaba encontrando, tipo, um mentor na literatura. Então, os livros são muito importantes e essa história, ela vai se complementando de uma forma muito interessante. Eu acho que quem gosta de uma literatura que fala sobre leitores e conversa com leitores vai gostar muito de O Tempo Que Eu Queria, do Fábio Volo. E por último, mas não menos importante, temos mais um escritor italiano, e dessa vez temos Donato Carisi com O Tribunal das Almas. Pra quem gosta de thriller, esse aqui precisa estar na sua listinha. Donato Carisi é incrível, é o cara que vai te fazer ficar alucinado em cada página do livro. Quando eu li esse livro, eu pensei, thrillers podem ser mais perfeitos do que eu imaginava que eles poderiam ser. Enfim, ele é complexo, ele é aquele thriller que eu não posso contar muita coisa, porque vai te dar, né, ele apesar de não ser clichê, eu acho que toda a informação dele é útil pra você durante a leitura, e é importante você ir assim, tipo, meio sem saber muito bem o que é, mas basicamente a gente tem um homem sem memória aqui, com apenas certeza de que possui um dom para detectar anomalias em cenas e situações cotidianas. Essa habilidade será muito útil para o seu próximo trabalho, encontrar Lara, uma estudante que desapareceu em Roma. Enquanto Marcos luta contra o tempo para descobrir seu paradeiro, a especialista em fotografia criminal, Sandra Vega, tenta reconstruir sua vida após a morte do marido. Cara, eu queria uma série desses livros do Carisi, porque elas são incríveis, é um thriller sensacional e eu acho que vocês deveriam conhecer. É da Record e eu acho que eles já lançaram outros livros do Carisi por aqui. Mas enfim, se você tá procurando um thriller bom, mas um thriller bom, se joga nesse aqui. Sério, acredita em mim, é muito bom. E se você não quer acreditar em mim, a Duda Menezes também adora esse livro e fala bastante sobre ele, apesar de eu não comentar muito por aqui. Ela fala bastante desse livro também. Então, se você quer mais uma recomendação de que esse livro é bom, confia em mim e na Duda e se joga. Então é isso, essas foram as minhas 5 leituras que eu gosto muito, mas não comento muito aqui no canal. E eu espero que esse vídeo tenha te trazido aí algumas inspirações, algumas sugestões de leitura para esse período de isolamento que você quer ler algo bem bacana. Então é isso, eu novamente vou pedir para você se inscrever aqui no canal,
continuar nos acompanhando, compartilhando com seus amigos. E se você gosta daquela rede social roxinha, que acontece umas lives por lá, eu tô por lá com o mesmo nome, Pausa para um Café. Me segue por lá que a gente tá fazendo algumas lives bacanas, vai ter clube de leitura, vai ter muita coisa legal, inclusive jogando alguns jogos aí inspirados em Divina Comédia. Sim, Ana Gamer agora. Brincadeira, mas me segue por lá também. Então é isso, um beijão pra você e até a próxima. Tchau!